A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Chegamos para mais uma sexta-feira de muita alegria aqui no Causos e Contos Espíritas. O causo de hoje tem título A Reivindicação e é de Hilário Silva. E nos conta, Hilário Silva, que há muito tempo Saturnino Peixoto desejava a ajuda de algum homem público, algum político, para ajudá-lo na abertura de uma estrada. Por isso, conversou, estudou, argumentou, concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano. Um homem que tinha sido recém-eleito, que a todos se referiam a ele da melhor maneira, porque diziam que ele era um homem que dava muita atenção, muito carinho a quem o procurava, e ele sempre se dedicava à solução dos problemas da extensa região que ele representava. Então, depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu uma longa carta memorial, contando ali na miudeza mesmo os motivos da sua reivindicação. E ficou então aguardando a resposta a esta carta. Correm os dias, as semanas, os meses, nenhum retorno do senhor Otaviano. Revoltado, Saturnino então começa a falar para quem quisesse ouvir sobre a má conduta do deputado que nem sequer tinha respondido à sua carta. Sempre que ele lembrava do assunto, criticava o político, censurava com aspereza, né, a posição do político de simplesmente ignorar o seu pleito. Falava, então, colocava todos os políticos no mesmo saco, não é? Todos os políticos sempre recebiam do amigo Saturnino uma condenação assim muito agressiva por parte dele. De nada valiam as ponderações da companheira, a dona Estefânia, que é uma espírita convicta, pedindo para que ele perdoasse, para que ele esquecesse aquela situação. Transcorreram, então, 3 anos até, então, que a solicitação caducou. Saturnino foi obrigado a desistir da ideia, mas guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava, então, o mandato. Certo dia, porém, revolvia ali os seus guardados da velha prateleira do escritório quando encontrou, surpreendido, entre os livros e papéis que estavam ali relegados às traças, o memorial que escrevera ao deputado, dentro de um envelope já escrito, selado, envelopado, não é selado, envelopado, mas também já recoberto de pó. Ele simplesmente esqueceu de enviar a carta. Para nos ajudar um pouco nessa reflexão, eu trago aqui, antes, porém, é importante mencionar que esse texto do Saturnino está no livro O Espírito de Verdade, uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Mas, então, para nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse caso de hoje, eu trago aqui o texto do Emmanuel, que tem o título Diante do Bem. Diante de cada dia que surge, reflitamos na edificação do bem que somos chamados. Para isso, comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas para que o melhor se realize. De princípio, costumam repontar no cotidiano os problemas triviais,
do Instituto Doméstico. Habitualmente aparece o assunto palpitante da hora, solicitando-nos atenção. Saibamos subtrair-lhe a sombra provável, projetando nele a réstia de luz, que sejamos capazes de improvisar. Logo após, de imediato, estamos sempre defrontados pelos contratempos de ordem familiar. Sempre busquemos tratá-los usando um verbo calmo e conciliador para que as engrenagens do lar funcionem lubrificadas em bálsamo de harmonia. Mais adiante é o grupo do trabalho com pontos fracos à mostra. Abracemos com paciência e alegria as tarefas excedentes que se imponham a nós, esquecendo essa ou aquela falha de companheiros e trazendo a nós, sem queixa ou censura, a obrigação do que ficou por fazer. Em seguida, é o campo vasto das relações com as surpresas menos felizes que sobrevenham. O amigo modificado, a trama da incompreensão, a atitude mal interpretada, o irmão que vai para longe de nós. A cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento, justificando o amigo que se transforma, desfazendo-se a mágoa, remoendo. A gente tem que deixar de remover esses equívocos em pauta e sempre apoiar os colegas que nos circundam, né? Que estão em torno de nós, oferecendo sempre a íntima certeza com referência à continuidade da nossa estima, né? Compara com todos. Tudo que existe é peça da vida e aqui ou além a deficiência aparece. Isso significa que a obra do bem, nessa ou naquela peça da vida, está pedindo a nossa colaboração a fim de que lhe doemos o pedaço de bem que porventura ainda lhe falte. Isso está no livro Mãos Unidas, obra mediúnica através da psicografia de Chico Xavier. O nosso amigo Saturnino, meus queridos amigos da RBE, diante de um fato, asilou no seu coração durante 3 longos anos a amargura, a revolta, a raiva, a decepção. Somente depois desse período venenoso é que ele percebeu que havia presumido errado. Gostaria de lembrar aqui a pergunta de número 643 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, pela sua posição, há algum homem que não tenha possibilidade de fazer o bem? E a espiritualidade responde, não há quem não possa fazer o bem. Emmanuel aqui discorre sobre diversas situações em que temos a oportunidade de agir no bem. É importante que a gente esteja atento e vigilante para que quando esses assuntos quentes, palpitantes da hora, como Emmanuel fala, as dificuldades no lar, os desafios no ambiente de trabalho, né, as relações com os amigos e parentes, que é importante que quando essas oportunidades cheguem para nós abençoemos como uma oportunidade de fazer o bem e não ficarmos como o nosso amigo Saturnino, que acabou exacerbando, nas contrariedades. Eu trago aqui uma frase da querida irmã Dulce: se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nos amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão, e assim sendo, haverá paz na terra. Então, nós temos diversas oportunidades aqui de agir no bem, sem agirmos como Saturnino, asilando no nosso coração todas as contrariedades que se fazem presente nos dias de todos nós. Para encerrar, aproveitando que nós estamos aqui no mês de dezembro, esse mês lindo em que o mundo cristão comemora a chegada de Jesus, eu trago aqui uma bela poesia do espírito de Irene Pinto, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Diz assim: Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa,
o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás que quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjos do céu, sem escolta, embora a expressão serena, tenha as mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Psicografia do querido Chico Xavier. Meus queridos amigos, um grande beijo. Até a próxima sexta-feira, aqui no Causos e Contos Espíritas.